Nada a ver esse negócio de Dragon Ball. Muito ruim, olha isso. Anime de verdade é Death Note, Boku no Pico. Você não é tão bom assim, é um fracassado. O vídeo de hoje é sobre Dragon Ball. Tava lá arrumando as coisas aqui em casa e do nada encontrei isso daqui. As duas primeiras edições definitivas de Dragon Ball. E aí fiquei parando pra pensar, será que Dragon Ball era bom mesmo? Ou será que é só memória afetiva? Aí li o primeiro capítulo, li o segundo e quando fui ver já tava no 50. Foi bem gostoso lembrar porque Dragon Ball foi tão marcante na minha infância e de muita gente. Realmente tem um charme especial nessa obra. E é sobre isso que eu queria falar no Papo Saque de hoje. Como é que Dragon Ball se tornou uma obra tão importante para uma geração? E antes de começar o vídeo, já sabe como funciona, né? Se inscreve no canal caso você ainda não é inscrito. Quase toda semana tô conseguindo postar aqui um vídeo. E já deixa uma curtida aqui para fortalecer o projeto. Bora então falar sobre as esferas do dragão. Fantástica aventura começou neste mundo de emoção que você chegou. Lendo o começo do mangá de novo, eu percebi como Dragon Ball é bom. Sério, é muito bom. E começa a fazer sentido porque essa obra é tão marcante e importante na indústria dos animes e dos mangás. Tanto que virou uma fórmula básica para qualquer outra história dentro da editora ou no mundo dos mangás. Quase todo protagonista é uma variação do Goku, sempre vai ter um arco de treinamento, um arco de torneio, e assim vai. E antes de entrar mais no detalhe do porquê Dragon Ball é tão bom nesse começo, eu queria falar um pouco sobre os bastidores do mangá que não tinha tanto conhecimento assim e que explica muita coisa. Quando falam de Dragon Ball, as pessoas sempre trazem o nome do Akira Toriyama, que é o autor da obra e a pessoa que trouxe à vida Goku e seus amigos. Mas uma pessoa muito importante também para a obra é Kazuhiko Torishima, que foi o editor do Akira na Shonen Jump na época que ele estava lançando Dr. Slump, que foi o primeiro mangá dele que fez sucesso e era um mangá de comédia. Só que o Akira estava cansado de fazer Dr. Slump depois de 4 anos, porque um mangá de comédia ele tem uma forma meio episódica, onde as coisas se resolvem no mesmo capítulo, no máximo em 2 ou 3. E o foco era em comédia e ele queria fazer um mangá focado em história. Então o Kazuhiko fez um acordo com ele de que o Akira ia trabalhar 5 dias para fazer o capítulo da semana de Dr. Slump e nos outros 2 dias eles juntos iam discutir ideias e pensar em rascunhos para um novo mangá do Akira. Como o Dr. Slump era um sucesso, já tinha um anime sendo encomendado e várias vezes ele ficava em segundo ou terceiro lugar em vendas na editora, o Torishima fez questão de ajudar ele na criação de um novo mangá. Foram se passando dias, semanas, meses, até que o Torishima falou, olha, não vai rolar, vamos terminar Dr. Slump e depois a gente pensa no seu mangá novo. Antes de ir embora da casa do Akira, que era onde eles faziam as reuniões, a esposa dele, que também era uma autora de mangás, comentou do nada, assim, que o Akira era muito estranho, que normalmente os autores e autoras de mangá desenhavam escutando rádio, porque eles precisavam dos olhos pra prestar atenção no desenho, enquanto o Akira Toriyama, ele assistia filmes de Kung Fu enquanto desenhava, e ele era tão viciado nesses filmes que ele já sabia de cor qual parte era mais interessante, e só assim que ele levantava a cabeça pra assistir. Ele mesmo fala que é fã de Jackie Chan em algumas entrevistas, que já tinha visto todos os filmes da época lançados mais de 50 vezes. Aí o Torishima perguntou, por que não fazer um mangá de Kung Fu então? Foi aí que nasceu o piloto de Dragon Ball, chamado Dragon Boy, inclusive dá pra ver que é bem semelhante protagonista com Jackie Chan. No final o Goku acaba sendo bem diferente dessa versão protótipa dele, mas o Toriyama colocou algumas homenagens do Jackie Chan no mangá, como você tá vendo aí na tela. Além do Kung Fu, o Torishima sabia que ele precisava de outra base também pra começar a sustentar a história, já que o Toriyama veio da comédia. Ele começou a ver todas as obras de ficção que já estavam em domínio público. E uma fábula muito famosa na Ásia é A Jornada para o Oeste, que depois teve várias adaptações para livros, mangás, animes, jogos, que é a história do Rei Macaco com seus amigos, que é basicamente a mesma história de Dragon Ball no comecinho. E o Torishima achava que era perfeito como base para um novo mangá, porque além de ter um enredo bem estruturado, também tinham vários personagens e elementos na história que podiam ser aproveitados no mangá que fosse durar alguns anos, como a Nuvem Voadora e o Bastão Mágico. Além disso, ele estava muito preocupado com comparações que as pessoas poderiam fazer com Dr. Slump, então ele queria algo mais contrastante possível. E se o mangá de comédia tinha uma vibe que parecia que se passava na Califórnia, ele pensou que o extremo oposto disso seria literalmente a China, e também na época era um tópico não muito explorado no meio dos mangás. E assim, finalmente Dragon Ball começa. O primeiro arco do mangá, que tem mais ou menos 15 capítulos, é sobre a jornada do Goku e da Bulma procurando as esferas do dragão. E tem uma vibe bem de road movie, assim, daqueles filmes que você tem um ponto A, um ponto B e as pessoas vão passando por conflitos no meio dessa jornada. Fez um certo sucesso no começo, principalmente porque o Akira desenha muito bem e sabe fazer cenas de ação, cenas de comédia de forma única. Inclusive, lendo Dragon Ball, eu consigo ver que nem obras
atuais, com acesso à tecnologia, estúdios mais modernos, chegam próximo da técnica que o Akira tinha mais de 20 anos atrás. Então o cara realmente era um gênio. Mas eu já chego lá, falando o porquê Dragon Ball é tão bom. O ponto é que, apesar do sucesso inicial, a obra tava mais ou menos ainda. Então ela não chegou perto do sucesso que Dr. Slump tinha. Então Dragon Ball ficava lá em 8º, 9º, no ranking de popularidade da revista. E isso começou a preocupar o Torishima. E comparando com os outros mangás da época, eles perceberam que o problema é que o Goku não era um protagonista muito forte, no sentido de ter uma construção boa ou das pessoas se identificarem com ele. Até porque naquela época os protagonistas de mangás eram bem diferentes do Goku. A gente vivia no auge dos anos 80, então eram homens musculosos, sérios, fortes, com cenas sensacionais de ação. E o Goku era um moleque de 12 anos fofinho. Muito forte sim, mas bem diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Mas essa diferença que foi o trunfo para Dragon Ball ser tão popular quanto foi. Porque diferente desses homens de 20, 30 anos musculosos e fortes que já estavam no seu ápice, o Goku tinha espaço para crescer. E esse espaço de crescimento ia permitir que os leitores amadurecessem junto com o Goku e começassem a criar um vínculo único com ele. Lá no Japão, os mangás normalmente saem semanalmente, com um capítulo de média 15 a 20 páginas. Então, se eles queriam que o mangá continuasse por muito tempo, consequentemente os leitores iam envelhecer junto com o Goku. E foi daí que o Torishima percebeu que o ponto essencial do Goku como personagem é que ele quer ser mais forte. E desde então, Dragon Ball usou isso como base para todos os arcos de história. Tem sempre alguma justificativa para o Goku ser mais forte. E por consequência, a gente vive nossa vida, a gente estuda, trabalha, vive relacionamento, passa por traumas, assim como o Goku. Então depois de alguns anos, o Goku já não é mais um moleque. Ele é um pai, casado, com filho. Depois de alguns anos, o filho dele cresce. Depois ele vira avô. Então tudo isso gera uma sensação de empatia muito forte. E bom, depois que eles começaram a explorar esse lado do Goku, daí querer ser mais forte, com arcos de treinamento, mostrando ele com o Mestre Kami, com o Kuririn, o mangá começou a subir de popularidade. Só que o Toriyama e o Torishima não estavam satisfeitos ainda. Eles achavam que faltava alguma coisa. E o Torishima sempre disse que os vilões que o Toriyama desenhava eram muito bobos, ou até fofos. E isso é carregado pelo último mangá que ele desenhou, que era um mangá de comédia. Então ele não tinha o hábito de desenhar ou escrever vilões malvados de verdade. E é aí que o trabalho do editor entra em ação. Todo dia ele trazia uma figura histórica diferente para ele estudar junto com o Toriyama e inspirar vilões novos. Até que um dia ele chegou no Imperador Nero, que era um cara que sentia prazer em ver seus inimigos sofrerem. E foi assim que o Piccolo surgiu, que é o primeiro grande vilão de Dragon Ball e um dos mais marcantes, com certeza. Nisso o mangá estourou pra caramba, virou um sucesso de vendas. Esse arco do Piccolo foi que botou Dragon Ball assim na top 1 de vendas do Japão e realmente era o mangá incontestável de maior sucesso na época. Porém, o anime não estava fazendo tanto sucesso quanto eles imaginavam, quando eles comparavam com outros animes da época. O motivo disso é que a produtora que fazia Dragon Ball era a mesma de Dr. Slump, e eles achavam que o mangá seguia uma mesma linha de comédia, e utilizavam um tom mais fofo pro anime do que de fato estava acontecendo no mangá. Então nessa época do Rei Piccolo tinha sangue, coisas bem tensas, enquanto no anime isso ficou um pouco abaixo do tom esperado. E como a audiência tava ruim, Torishima conseguiu convencer que o anime tivesse outra produtora. Em contrapartida, o Toriyama pediu para ele mudar o design do Goku. E o Torishima foi muito resistente em relação a isso, porque o Goku era a alma do mangá, a alma do anime, só que ele explicou que como as lutas estavam cada vez mais sérias, ele tinha que distorcer o Goku para ele conseguir bater nos inimigos, como foi no caso do Piccolo. Então se vocês lerem o mangá, vocês vão ver que o Goku, ele fica do nada muito grande e depois fica pequenininho de novo. E isso deixava ele como um artista indignado, porque ele tava meio que trapaceando para contar a história dele. E seria muito mais fácil pro Toriyama desenhar lutas e fazer coreografias com o Goku com um corpo de um adulto normal. E que se o Torishima não permitisse isso, ele ia parar de escrever o mangá. E bom, você vai dizer não pro Akira Toriyama, um dos caras mais geniais da indústria? Não, né? E assim que isso foi decidido, eles conseguiram um acordo para uma nova produtora fazer o anime. E o Torishima foi pedir sugestões pro Toriyama sobre qual que seria o novo título do anime, como que eles poderiam chamar uma nova versão do anime. E aí, olha só, o Toriyama logo de cara falou que seria Dragon Ball Z. E aí o editor perguntou, pô, mas por que o Z? E aí o Toriyama falou que o Z é porque seria o último e nada viria depois. Só que não foi bem assim, né? Mais louco que tem muita coisa pra falar sobre Dragon Ball ainda. Então deixa aqui nos comentários se você quer ouvir mais sobre esse assunto aqui no canal. Eu já gostava de Dragon Ball e eu lembrava que realmente era bom, mas lendo o mangá eu consegui apreciar com mais detalhe ainda o quão genial Akira Toriyama é. E saber os bastidores por trás da obra me fez apreciar ainda mais a aventura do Goku. Então eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo e que tenham curtido as curiosidades que eu trouxe pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Falhou!